capítulo 3, livro de Ezequiel. Vi que a igreja tem uma atividade muito especial e bonita com as crianças, onde lhes foi entregue uma folha. O futuro diácono aqui, João, entregou uma folha em onde as crianças escrevem as ideias principais, o tema do sermão. Que bom, porque essa folhinha não tem um espaço para desenhar o pregador. Isso as crianças desenham e o pregador aparece com bigode, ruivo, baixinho. Não, a ideia é a mensagem. Livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21. O tema que será exposto nesta noite tem o seguinte título: A Comissão do Atalaia. A comissão do Atalaia é o que veremos, seremos edificados, exortados, animados, consolados à luz da passagem da palavra do Senhor por meio do profeta Ezequiel. Leremos a palavra do Senhor. Eu pedi que fosse projetada e disse assim, as Santas Escrituras: Findos os 7 dias, veio a mim palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Mas, se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não lhe será lembradas, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos uma vez mais. Pai eterno, Santo e glorioso Deus, permite-nos que por meio da exposição da Tua palavra, nossa vida espiritual seja enriquecida com os tesouros da revelação de Deus. Nos aproximamos por meio dos méritos de Cristo, nosso Salvador e Senhor, e pedimos que o ministro interior, o Espírito Santo, nos ensine. Ensine a meus amados irmãos, a estas amadas crianças que dão atenção na pregação da Tua palavra. Permite-nos guardar, Senhor, a mensagem que será exposta em nossa mente e coração, para que, guiados por Ti, sejamos capazes de praticá-la com nossa família, em nosso trabalho, em nossa escola, durante toda a semana e pelo resto da nossa vida, porque dessa forma Te glorificaremos. Em nome de Jesus Cristo, o Deus Santo. Amém e amém. A comissão do Atalaia. Lá no ano 2007, 2008, eu tinha 18 anos. E no meu país, eu fui para a Marinha a prestar serviço obrigatório militar na Marinha colombiana. Passei 4 anos de treinamento militar para conhecer todo o essencial para poder sobreviver como um soldado.
nesse momento meu país estava passando por uma guerra civil de décadas atrás. Uma das lições que eu lembro muito bem foi da importância de vigiar, a importância que tinha o sentinela, já seja no batalhão, já seja no acampamento. E os comandantes nos contavam como muitos pelotões haviam sido massacrados pela negligência do sentinela. O inimigo havia treinado assassinos ao ponto de eles demorar 2 a 3 dias em percorrer uma distância de 1 quilômetro. Cada dia percorria o inimigo uns quantos metros para não ser visto, e qualquer descuido que dava o sentinela, ele seria degolado, seu fuzil seria tirado das suas mãos, e todo o pelotão, todo o batalhão, nesse momento, todo o acampamento que estava dormindo, confiando no sentinela, morreriam. Nesse momento me dei conta que durar toda a noite acordado, cuidaria da minha vida e cuidaria da vida dos meus colegas, dos meus companheiros. Nenhum de nós queríamos o mal para nós mesmos. Embora à noite, um turno de 6 horas, todos os dias, fosse algo difícil, no meio do frio, no meio da chuva, no meio das circunstâncias naturais, isso determinava a vida ou a morte, só pelo fato de estar atento para poder avisar a presença do inimigo. Ezequiel, o profeta, era um sacerdote de Deus. Ezequiel foi levado à Babilônia quando Nabucodonosor e os babilônios foram um instrumento que Deus usara para castigar a Jerusalém. Deus havia dito que os babilônios viriam a destruir todo o que Jerusalém se gloriava, seja no templo, seja no seu rei, seja na sua história, porque eles haviam violado a aliança com Deus, eles haviam desonrado a Deus, haviam matado os seus profetas, e eles, por consequência de haver desobedecido, Deus havia declarado as maldições da aliança. E nessas maldições estava que eles seriam escravos dos seus inimigos. Deus envia o rei Nabucodonosor e destrói Jerusalém. Em 3 incursões ou 3 ataques que fez Nabucodonosor, na primeira delas, Nabucodonosor leva um homem, um sacerdote, chamado Ezequiel. Mas Ezequiel é um sacerdote que já não tem templo. É um sacerdote que já não tem como oferecer sacrifício. Ou seja, que um sacerdote sem trabalho, sem ofício, sem serviço. Mas Deus, no capítulo 1 de Ezequiel, revela de uma forma maravilhosa sua glória. Por uma série de visões, ele apresenta-se como santo e soberano sobre todo o universo. No capítulo 2, Deus, por meio de Ezequiel, comissiona o profeta. E no capítulo 3, Deus, por meio de uma visão, lhe dá a comer sua palavra. E diz que Ezequiel come um rolo. Lógico, é uma visão, não no sentido literal. Mas que esse rolo que come Ezequiel, era doce a seu paladar, mas era amargo no seu ventre. Isto destaca a severidade da mensagem. Ezequiel tinha que transmitir uma mensagem que, no primeiro momento, era doce, falava de misericórdia, talvez, falava de restauração, mas também era amargo, porque denunciava o pecado do povo, denunciava a maldade de Israel e que, portanto, eles tinham que arrepender-se. O ministério de Ezequiel não foi próspero. O ministério de Ezequiel foi um ministério de sofrimento, de tribulação, por causa de anunciar a verdade. E no capítulo 3, que é o texto que nós limos,
Deus comissiona a Ezequiel como se fosse um atalaia, um sentinela, um vigia para o povo. Ezequiel era um vigia para todos os que o ouviam. Era aquele que estava atento a ver o risco, o perigo e anunciá-lo ao povo. Mas nesse caso, o perigo não eram os babilônios, o perigo não eram os assírios, o perigo era o próprio Deus. Imagine isso, ter inimigo ao próprio Deus. E Ezequiel tinha uma tarefa. Em primeiro lugar, veremos dois elementos que nos mostra esta passagem. Em primeiro lugar, veremos a origem da comissão do atalaia. Qual é a origem da sua comissão? Versículo 16 e 17. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Essa palavra aqui, eu te dei, significa eu te coloquei. Você não procurou esse ofício. Você não foi atrás, não foi algo voluntário. Eu coloquei você para isso. Na soberania do Senhor, Deus havia predestinado Ezequiel para que fosse um profeta, um porta-voz, um anunciador da sua palavra. Ezequiel não tinha opção de dizer assim: não, Senhor, isso é difícil para mim, eu não quero fazê-lo. O Deus dos exércitos, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que havia destruído Judá e Jerusalém, está chamando a Ezequiel. E com que propósito? Para que ele seja um atalaia. Acompanhe-me, por favor, a Ezequiel capítulo 33, onde o próprio profeta, em uma confirmação do seu chamado, ele nos dará alguns detalhes sobre a tarefa de um atalaia. Ezequiel 33, do versículo 3 ao 6, diz assim, versículo 2: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele, ou seja, o atalaia, a espada que vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não ceder por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não cedeu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A figura do atalaia era histórica em Israel. Crianças, no mundo antigo existiam muitas guerras, existiam muitos conflitos, e as cidades colocavam umas grandes muralhas, muros ao redor, e colocavam sentinelas, homens que vigiassem e cuidassem a terra. E eles tinham uma trombeta. E quando viam que lá longe chegava o inimigo, eles tinham que tocar essa trombeta. A trombeta no Antigo Testamento tem mais uso de anúncio de advertência que de louvor. Era mais um instrumento para avisar. E no momento que o povo ouvir o atalaia tocando a trombeta, tinham que correr para salvar suas vidas. Pois bem, Deus comissiona Ezequiel para isso. Mas Ezequiel iria a falar
o que Deus havia determinado. Veja o versículo 17 de Ezequiel 3. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ezequiel não tinha a vontade, a potestade, a autoridade de falar o que ele quiser. Ezequiel tinha que dar ouvidos à voz do Senhor. E como profeta, ele tinha que avisar ao povo. Essa era a missão de Ezequiel. Ezequiel tinha que receber da parte de Deus para entregar ao povo. Lembre-se, neste momento, o público de Ezequiel é público castigado por Deus. É montão de judeus que não têm terra, não têm templo, não têm sacerdócio, não têm rei, e estão servindo na Babilônia como escravos por causa do seu pecado. E isto nos leva ao segundo elemento da exposição da palavra. O primeiro é que a origem da comissão de Ezequiel. O segundo, a descrição da missão de Ezequiel. Como a palavra descreve como Ezequiel tinha que cumprir sua comissão. Isto se encontra nos versículos 18 ao 21. E Ezequiel vai falar a dois tipos de pessoas. Seus ouvintes se dividem em dois tipos, mas ele vai receber 4 tipos de resposta. A primeira delas, versículo 19. Nos 2 primeiros casos, Ezequiel se deve referir ou deve anunciar ao ímpio. Versículo 18. Quando eu disser ao perverso ou ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Dentre esses dois grupos, o primeiro grupo de ouvintes de Ezequiel é o ímpio, é o perverso. Você que tem lido a Bíblia frequentemente, você se encontra esse termo em todo o Antigo Testamento: ímpio, perverso, iníquo. Isso se refere a uma pessoa que deu completamente as costas a Deus. Se deleita em pecar. Se deleita em ir em contra dos mandamentos do Senhor. O ímpio é aquele que não tem temor do Senhor, que não ouve sua lei, ou que antes é um profano da sua lei, zomba da sua lei, zomba da sua palavra, zomba da sua graça. A Bíblia descreve o ímpio, sobretudo no livro dos Salmos, como aquele que faz mal àqueles que amam a Deus. Tanto que o salmista diz em várias ocasiões: Senhor, das mãos do ímpio e do iníquo, livra-me, porque é uma ameaça constante. O ímpio persegue o povo de Deus, o ímpio pratica continuamente o mal. Pois bem, Ezequiel, na primeira parte da sua mensagem, se dirige ao ímpio. E disse assim, Ezequiel: certamente morrerás. Essa frase, certamente morrerás, literal e especificamente, é a mesma frase que Deus usa no Jardim do Éden, no capítulo 2, dizendo ao homem e à mulher: não comam da árvore do fruto, da ciência do bem e do mal, porque o dia que dele comerem, certamente morrerás. O Deus está repetindo a mesma sentença de morte que repetiu ao homem lá no Jardim do Éden. Não é nova essa sentença em contra do pecado. Não é uma nova mensagem. Deus não mudou sua natureza. Deus não mudou seu caráter. Deus não mudou sua resposta frente ao pecado do homem.
A mesma sentença pela desobediência do homem, de Adão e Eva, de que morreriam, é a mesma sentença que Ezequiel deve transmitir aqui ao ímpio, por causa do seu pecado. Mas Ezequiel tem uma responsabilidade, porque Deus disse aqui que se ele não avisar ao ímpio, o sangue do ímpio vai cair sobre Ezequiel. Ao ponto de que Ezequiel seria culpado como um assassino, como alguém que viu a outra pessoa morrer e não fez nada. Isso é o que está dizendo aqui. Lembra no capítulo 33? Se o atalaia não avisar ao povo e alguém do povo morrer, a culpa dessa morte vai cair sobre a atalaia. Nosso Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, a vida de todos os homens está na sua mão. Ele conhece o último dia de vida de todos nós, inclusive daqueles que são ímpios e pecadores. Mas o Senhor havia mandado a Ezequiel para anunciar uma mensagem de juízo a esse ímpio antes de que morresse. E se Ezequiel não fazia, Ezequiel seria culpado, seria sentenciado como homicida, como assassino, pela morte desse ímpio. O segundo caso se encontra no versículo 19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste tua vida. Agora Ezequiel se dirige ao mesmo perverso, Ezequiel se dirige ao mesmo pecador. Arrependa-se, você vai morrer. Mas ele não se converteu, ele não se arrependeu, ele morreu. Mas Ezequiel é absolto, inocente da morte desse homem. Que podemos ver aqui em primeiro lugar? A misericórdia de Deus para o perverso e o pecador. A misericórdia de Deus para aquele que peca voluntariamente em contra dele. Uma misericórdia que vai além de nossa perspectiva, de nossa própria imaginação. Porque nós, e quero tocar neste momento sua consciência, quantas vezes nós temos pensado em pessoas perversas, malignas, criminosos, e temos desejado talvez a morte dessa pessoa. Temos pensado assim, se morresse, o mundo estaria melhor. E se o mal foi feito diretamente a nós, desejaríamos ser os executores da morte desse homem, desse perverso. Mas Deus, que é misericordioso, Deus não poupará esse ímpio. Deus não passará por alto a iniquidade, mas Deus lhe avisa. Deus chama para aquele que vai ser sentenciado, saiba que será sentenciado por causa do seu pecado, por causa da sua perversão. Isto nos leva ao segundo grupo. Se o primeiro grupo é daqueles que são perversos, ímpios e pecadores, o segundo grupo, no versículo 19, e no versículo 20 e 21, são chamados de justos. Veja o versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. O justo na Bíblia é aquele que conhece os mandamentos de Deus, aquele que se alegra na sua lei, aquele que procura obedecê-lo e aquele que segue o que Deus ordenou. Mas o justo também tem um risco, que aqui o justo se começa a desviar dos caminhos do Senhor.
O justo aqui começa a esquecer-se da aliança de Deus. Começa a tolerar um pouco de pecado, um pouco de pecado, um pouco de pecado. Para nossos dias, aquele homem, aquela mulher que começou fervente, enérgico a vida cristã, que professou sua fé na igreja, que foi batizado diante do povo do Senhor, começa a deixar de congregar-se, começa a deixar de fazer a devocional, começa a juntar-se com seus amigos do mundo novamente, começa a deixar de fazer o culto doméstico com seus filhos, dá mais atenção ao dinheiro, ao trabalho, talvez à televisão e ao entretenimento. Hoje está fazendo frio, não vou ir à igreja. Depois, eu tenho muito trabalho, não vou ir à igreja. Aquele homem, aquela mulher não peca diretamente, não ofende a Deus como ímpio e o perverso, mas está caminhando pouco a pouco ao mal e se começa a esfriar. Ao ponto de que Deus, aqui no Antigo Testamento, Deus chama o profeta e Deus disse assim: avise ao justo de que esse justo precisa converter-se, precisa arrepender-se. Por meio de quê? De uma sentença. Mas novamente, neste caso, aqui, Ezequiel diz que não avisou a esse justo. E ouça e tema, meu querido irmão. Deus coloca um obstáculo para tirar a vida do justo. Em ocasiões pensamos que porque somos cristãos, todo é paz e amor da parte de Deus para nós. Todo é bondade, Deus deve abençoar-me e pensamos que todos são flores, que Deus é sumamente misericordioso e não me vai castigar nunca. Mas por meio da sua palavra, e neste caso, por meio de Ezequiel, diz que Deus manda uma advertência para nós quando nós pecamos voluntariamente e que Deus pode colocar e Deus coloca um obstáculo para castigar-nos. Na escola dominical, vimos como o povo de Deus é chamado ao arrependimento. Como o arrependimento não é unicamente para o ímpio e o pecador, aquele que está no mundo. O arrependimento é para nós quando nós desobedecemos. Quanto mais nós que conhecemos a palavra do Senhor, devemos arrepender-nos de nosso mau caminho. Quanto mais nós que cantamos dos louvores e dos atributos de Deus, devemos temer diante dele para aproximar-nos com um coração íntegro. Quanto mais nós, o autor aos Hebreus disse assim, que pertencemos a Jerusalém celestial, que estamos rodeados de multidão de testemunhas, que temos provado do sangue da Santa Aliança, o sangue de Jesus Cristo. Quanto mais nós que temos recebido a revelação das coisas futuras, quanto mais nós devemos andar nossa vida como? Com temor e tremor. E aqui não se refere à reverência. Muitos dizem, não, temor é reverência. Não, porque você não treme por reverência. Você treme por medo. Você treme por temor. Ah, pregador, mas eu sou cristão e a Bíblia diz que Deus é Pai. Mas sim, mas Deus também é Senhor. Mas Deus é soberano e santo. Deus nunca mudou seus atributos, Deus nunca mudou sua natureza e sua exigência para com o povo do Senhor. Somos tratados com graça, somos tratados com graça. Isso assevera o peso do pecado no meio do povo de Deus. Porquanto recebemos maior graça e temos um maior mediador, nós somos mais culpados por desobediência e omissão. O profeta lhe declara ao justo, o profeta não fala ao justo, o justo morre.
Mas no segundo caso, no versículo 21, no entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Maravilhosa palavra do Senhor. E ao longo de toda a Bíblia vemos atalaias. Crianças, de seguro vocês ouviram esta história. Noé no mundo antigo. Lembram quando Noé anunciou para toda a geração que se arrependessem porque viria o juízo de Deus? E como veio o juízo de Deus no tempo de Noé? Um dilúvio. E matou a todos. E unicamente Noé foi salvo. Unicamente a família de Noé. Todo o mundo existente, milhões e milhões de pessoas, pereceram em água. Mas Noé foi o atalaia da sua geração. Noé avisou a eles. Quanto tempo avisou? 120 anos de pregação. 120 anos. Talvez para anunciar a todo que ele conseguia avisar. Mas nenhum deles se salvou. Mas ele não foi culpado pelo sangue deles. Vemos outro atalaia, séculos depois, Moisés ante Faraó. Moisés disse a Faraó: deixa ir a meu povo para que me adore. E Moisés se levanta como sacerdote e como profeta de Deus para um homem ímpio que era Faraó, para um idólatra, para um homem imoral, mas um homem que recebeu a sentença da parte do Senhor, ao ponto de que o próprio Faraó endureceu seu coração depois de ouvir a palavra de Moisés. E por causa de não ouvir a palavra de Moisés, como morreu Faraó e os egípcios? No Mar Vermelho. E foram todos destruídos. Encontramos outros atalaias por meio de Elias, anunciando a Acabe que ele receberia o juízo de Deus, a justiça de Deus, por meio de Isaías, por meio de Jeremias, por meio de Ezequiel, por meio de todos os profetas. Encontramos também no Novo Testamento um atalaia, o último dos profetas que se levanta, João Batista. E vimos que sua mensagem é a seguinte: arrependam-se, porque o reino dos céus vem. E não achem que vocês vão fugir da ira vindoura. Arrependam-se, voltem a Deus. E batizava a todos aqueles como sinal de arrependimento. E esse homem se levantou e por pregar e por ser um atalaia, seu cabeça terminou em uma bandeja de prata, por anunciar a palavra do Senhor. Logo temos a Pedro e a Simão. Pedro está pregando a todos os gentios. Tem um homem chamado Simão, o mago, e esse homem acha que pode comprar a Deus com dinheiro. E Pedro disse assim: teu dinheiro pereça com você, porque você achou que as coisas eternas se compram com dinheiro. Anunciou a ele, anunciou a todos os israelitas, em Atos capítulo 2, a mensagem da palavra de Deus. Mas temos o atalaia dos atalaias, Jesus Cristo nosso Senhor. Durante 3,5 anos, pregou o evangelho do reino. Anunciou a toda a sua geração a palavra do evangelho. Vimos na escola dominical como a mensagem de Jesus Cristo também era uma mensagem de juízo. Arrependam-se porque o reino de Deus tem chegado. Mas também disse assim: arrependam-se, pecadores, para que encontrem o favor de Deus. E ele se conduzia a prostitutas e a publicanos. Jesus Cristo, o atalaia perfeito, publicou sua mensagem ante reis, ante governadores, ante todos, e não fechou sua boca. A revelação constante das Escrituras nos mostra que desde Gênesis até Apocalipse, Deus constantemente levanta, Deus constantemente envia atalaias, sentinelas, para que anunciem.
a mensagem da parte de Deus. Em segundo lugar, vemos também que nós, hoje, somos os sentinelas desta geração. Não adianta eu expor esta mensagem e dizer assim, havia um homem chamado Ezequiel que anunciou ao povo. Agora quero chamar a sua vida, porque você é o Ezequiel, você é o Atalaia, você e eu somos os vigias desta geração. Somos os vigias e os sentinelas de São Paulo no ano 2025. Você, Deus o constituiu, não é uma opção. Deus o chamou para que você seja convertido das trevas para a luz, para anunciar as virtudes daquele que o salvou. Você é luz no seu lar, você é luz no seu trabalho, vocês são luz no meio da sua escola. E nesta sociedade que está pervertida e que está doente, você é chamado para avisar a ímpios a mensagem de juízo, mas também de graça. E para avisar aqueles que se têm desviado da palavra, para avisar a sua própria família, para avisar a você mesmo, para que seja constante na vida cristã. Meus amados, evangelismo, evangelização não é uma opção. A igreja morre quando não se evangeliza. Não existe outra forma na qual os pecadores chegarão ao conhecimento de Deus, senão é por meio da proclamação do Evangelho. Deus poderia enviar um santo anjo para enviar a mensagem, Deus poderia, mas somos privilegiados e somos nós comissionados a transmitir a mensagem do Evangelho. O pecador será salvo por meio de mim? Não. Será salvo unicamente por minha mensagem? Não. Mas o Espírito Santo age no coração dos eleitos, para que esse pecador, ao ouvir a mensagem e dizer assim, eu morrerei por meu pecado? Você me está dizendo isso a mim? Você me está dizendo que eu sou inimigo de Deus? Você me mostrou por meio da sua palavra que eu não estou servindo a Deus e que meu destino é o inferno? Você me está dizendo que eu, sem Jesus Cristo, não serei salvo? Que meu dinheiro, que meus ídolos, que minha fama, que meu trabalho, que minhas próprias obras não me bastam? E você diz, isso estou dizendo, somente por Cristo você é salvo. E o Espírito Santo obra nesse pecador e o transforma miraculosamente. Você vê um grande milagre acontecer quando esse pecador procede a um arrependimento genuíno. E daqui a uns dias e semanas, esse pecador aqui professa sua fé e você o chama de irmão. Agora faz parte da família de Deus. Mas lado contrário é que você fecha sua boca. Você omite desobedientemente a palavra do Senhor. Você ora pela salvação do perdido e você não abre sua boca para anunciar a esse perdido de que está morrendo. Permita-me ilustrar isto da forma mais básica possível. Neste momento, todos estamos aqui reunidos e começa um grande incêndio aqui, mas vocês estão comendo e bebendo aqui chá e biscoitos. E eu não aviso vocês. Vocês todos morrerão em um incêndio, sejam sufocados, sejam queimados. E você me vai dizer que a salvação eterna ou a condenação eterna do corpo e da alma não é mais importante. Mas isso acontece quando nós não consideramos que a pregação do Evangelho e que nossa responsabilidade não é importante. Se é por medo ou covardia, diga ao Senhor nesta noite, Senhor, eu tenho sido desobediente à comissão que o Senhor me deu. E faça como o apóstolo Paulo, acompanhe-me por favor, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 21.
Veja o que Paulo diz como uma atalaia de Deus e nos fala a nós para que nós da mesma forma procedamos. Versículo 20 de 2 de Coríntios, capítulo 5. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo diz, eu sou embaixador. Ele usa agora a figura de um embaixador. E ele diz assim, os rogamos, pedimos por amor às suas próprias almas, reconciliem-se com Deus, creiam em Deus. Que Deus nos permita ter um coração dessa forma, para com nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, os inconversos que passam em frente desta igreja constantemente. Não é entregar um panfleto, não é isso. Não é dizer, Deus ama você e convido você a culto. Isso faz parte. Mas essa pessoa que talvez nunca mais vamos a ver na vida, precisa saber que está em dívida com Deus. Que Deus está pronto para castigá-lo e que se não fosse pela misericórdia do Senhor, não seria castigado. E Deus o colocou no seu caminho. Deus o colocou na sua vida para que você transmita a mensagem do Evangelho. Para finalizar e para concluir, algumas implicações à luz da mensagem de Ezequiel. A primeira delas, nossa responsabilidade de salvação é individual. Cada quem dará contas a Deus, amados irmãos, cada quem dará contas a Deus. Crianças, adolescentes, vocês vão dar contas a Deus por vocês mesmos. Vocês são privilegiados por nascer em um lar cristão. Vocês são privilegiados por ter uma Bíblia na sua casa. Vocês são privilegiados porque seus pais trazem você na igreja. Mas assim como vocês e seus pais, todos somos responsáveis individualmente por Deus. O que podemos fazer por outros é anunciar a palavra, é orar e é mostrar testemunho por eles. Mas todos nós daremos contas diante de Deus. Em segundo lugar, a verdade universal. O salário do pecado é a morte. Essa é uma mensagem clara do Evangelho. O Evangelho são boas notícias para aquele que as aceita, mas é mensagem de morte e de sentença para aquele que despreza o Evangelho, porquanto é um pecador. Em terceiro lugar, tanto o pecado e a impiedade requerem de arrependimento. Não requer de fazer uma profissão, não requer talvez de ir a psicólogo e restituir sua vida, não requer de fazer obras, não requer de fazer parte de um grupo da igreja e de participar das atividades, não requer de batismo, não requer de membresia. Em primeiro lugar, e inicialmente, requer de arrependimento, de voltar-se do seu pecado e converter-se para Deus. E todos os frutos do Espírito e da vida cristã serão acrescentados ao verdadeiro arrependimento. Número 4, a perseverança na fé confirma a salvação. Veja que um justo pode morrer. E só Deus conhece a salvação de todos nós. Mas Jesus Cristo nos ensinou que pelos nossos frutos seremos conhecidos. A vida cristã é uma vida de perseverança. Você é salvo por meio de Cristo. Você é salvo por meio dos méritos de Cristo. Mas sua responsabilidade, meu amado irmão e minha amada irmã, é perseverar, é crescer na fé, é ser mais santo, é tirar o pecado da sua vida, é ser mais semelhante a Cristo e dizer assim, Senhor, não deixes que eu volte atrás.
Não deixes nunca, embora me custe a própria vida, que eu blasfeme em contra de ti. Que já seja que o Senhor vier ou eu ir ao Senhor, eu seja fiel até o último dia da minha vida. O privilégio e a responsabilidade de pregar o Evangelho. Somos privilegiados, mas também somos responsáveis, amados irmãos. Você tem pregado o Evangelho? Você prega o Evangelho cotidianamente? Não é uma programação da igreja. Não é quando o pastor chama todos para uma jornada de evangelismo. Faz parte. Não é aquele mural de missionários e que todos nós oramos e contribuímos. A tarefa é deles, torcemos por vocês. A pregação do Evangelho é uma responsabilidade e um privilégio para todos nós. E nós devemos decorar a palavra, nós devemos guardar a palavra em nosso coração e nossa mente, nós devemos incentivar nossa família para que em toda ocasião, seja no elevador, seja no metrô, seja no trabalho, seja na escola, falemos das palavras de Cristo. A todos, ao mais perverso que passe por nosso caminho, como aquele que é uma pessoa cristã que se está desviando da fé. E por último, o mensageiro de Deus é chamado não ao bom sucesso, mas à fidelidade. Você não salva a ninguém. Você não converte a nenhuma pessoa. É o Espírito Santo. E Deus pode usá-lo para que por meio da sua pregação pessoas venham na igreja. Mas se você talvez é fiel em pregar, e talvez a seu próprio parecer ninguém se convertiu, não importa, porque você está anunciando a palavra de Deus. Você está anunciando a ira de Deus e a misericórdia de Deus. E poderá que a seu tempo essa pessoa, em algum lugar do Brasil ou do mundo, seja salvo. Ou pode ser que não. Mas você haverá livrado sua alma por quanto falou da parte de Deus. Que estas verdades, que a mensagem de Ezequiel, que a comissão de Ezequiel seja nossa comissão, para dar-nos conta de que fomos chamados, comissionados por parte de Deus, e que nossa missão é falar das palavras de Deus a todos os que nos vão ouvir. Deus les abençoe, meus amados irmãos, e que coloquemos em prática essas palavras.